De acordo com o livro Uma Breve História da Humanidade, do autor Yuval Noah Harari, ele explica aqui uma parte sobre a pureza na América. Fala um pouco dessa questão de raça quando chegou aqui no nosso continente. Essa forma de segregar, de diferenciar as pessoas, criando uma hierarquia completamente humana, mas que diziam ser por uma predestinação divina, era algo normal do ciclo da natureza ou biológico. Como naquele tempo não havia os recursos científicos que se existem hoje para desmentir esse tipo de coisa, então aqueles que estavam no poder se sentiam ameaçados ou tinham medo que outros grupos pudessem ameaçar essa força, criavam esses mitos e essas mentiras sobre grupos específicos de pessoa para mantê-los submissos. E esse capítulo fala sobre isso. Eu vou fazer uma leitura aqui muito interessante referente a esse tema aqui. Tem um foco grande aqui na escravidão. Podemos falar muito sobre a escravidão com a leitura desse texto. Um círculo vicioso similar perpétua a hierarquia racial na América moderna, do século XVI ao século XVIII. Os conquistadores europeus importaram milhões de escravos africanos para trabalhar em minas e plantações do continente americano. Optaram por exportar os escravos da África e não da Europa ou do leste da Ásia devido a 3 fatores circunstanciais. A África era mais perto, então era mais barato importar esses escravos do Senegal do que trazer da Ásia, por exemplo, do Vietnã. Em segundo lugar, a África já existia um comércio de escravos bem desenvolvido, exportando principalmente para o Oriente Médio, enquanto na Europa a escravidão era muito rara. Obviamente, muito mais fácil comprar escravo de um mercado já existente do que se criar um novo mercado para fazer esse tipo de trabalho. O terceiro fator era que as fazendas locais, como Virgínia, o Haiti e o Brasil, estavam tomadas por malária e febre amarela, originárias exatamente da África. Então, os africanos haviam adquirido durante gerações uma imunidade genética parcial a essas doenças, enquanto os europeus eram indefesos e morriam aos montes. Portanto, era mais prudente para um dono de latifúndio investir seu dinheiro em um escravo africano do que em um escravo ou criado europeu. Paradoxalmente, a superioridade genética em termos de imunidade se traduziu em inferioridade social. Precisamente por estarem mais adaptados a climas tropicais do que os escravos provenientes da Europa, os africanos terminaram como escravos de senhores europeus. Devido a esses fatores circunstanciais, as novas sociedades em desenvolvimento no continente americano foram divididas em uma casta dominante de europeus brancos e uma casta subjugada de negros africanos. Mas as pessoas não gostam de dizer que mantêm escravos de uma certa raça ou origem simplesmente porque é conveniente financeiramente. Então, como os conquistadores arianos na Índia, os europeus brancos nas Américas não queriam ser vistos apenas como bem-sucedidos economicamente, mas também como piedosos, justos e objetivos. Mitos religiosos e científicos foram utilizados para ajudar a justificar essa divisão. Teólogos afirmaram que os africanos descendiam de Cã, filho de Noé, amaldiçoado por seu pai, que disse que seus filhos seriam os escravos. Biólogos afirmaram que os negros eram menos inteligentes que os brancos e que tinham senso moral menos desenvolvido. Médicos afirmaram que os negros viviam na sujeira e disseminavam doenças. Em outras palavras, eram fonte de contaminação. Esses mitos repercutiram na cultura americana e na cultura ocidental de modo geral. Continuaram a exercer influência bem depois que as condições que criaram a escravidão haviam desaparecido. No início do século XIX, o Império Britânico declarou a escravidão ilegal e interrompeu o comércio de escravos no Atlântico. E nas décadas seguintes, a escravidão foi pouco a pouco sendo proibida em todo o continente americano. É digno de nota que essa foi a primeira e única vez na história que as sociedades escravocratas aboliram a escravidão voluntariamente. Mas mesmo que os escravos tenham sido libertados, os mitos racistas que justificaram a escravidão persistiram. A separação das raças foi mantida por legislações e normas sociais racistas. O resultado foi um ciclo retroalimentado de causa e efeito, um círculo vicioso. Considere, por exemplo, o sul dos Estados Unidos. Imediatamente após a Guerra Civil, em 1865, a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos aboliu a escravatura e a 14ª
impôs que não se podiam negar com base na raça, cidadania e proteção igualitária perante a lei. No entanto, séculos depois, o racismo ainda existia. Nos meados de 1880, ainda era proibido um negro e um branco ter um relacionamento matrimonial. A união interracial era proibida. Não havia oportunidade para os negros. Mesmo após serem libertos, eles não conseguiam muitas oportunidades. E as suas gerações iam vivendo nessa mesma dificuldade. Então, independente dessa demagogia e constituições bonitas, bem escritas, dizendo que todos são iguais perante a Deus e a liberdade, não sei o que, isso não acontecia. Enraizaram tantos mitos, tentaram fazer de uma forma tão convincente que essas pessoas eram um mal social que depois, séculos depois, se tornou difícil de conseguir mudar isso. Teve coisas absurdas como as leis de Jim Crow, criado para proteger a ordem racial. Os negros eram proibidos de votar em eleições, estudar em escola de brancos, comprar em loja de brancos, comer em restaurante de brancos, dormir em hotéis de brancos. A justificativa para tudo isso era que os negros eram sujos, indolentes e maldosos, de modo que os brancos tinham que se proteger deles. Então você pensa que como a situação continuou ruim. Ganharam esse título de liberto, entre aspas, são libertos, teriam os mesmos direitos que as outras pessoas, uma falsa sensação de igualdade e de liberdade, porque na verdade apenas tiraram o título de escravo, mas a forma de tratar as pessoas continua a mesma. E isso não só no caso dos negros da América, que é o exemplo aqui do livro está citando, essa questão da escravidão que foi mais forte, mas na Índia também, com a criação das castas. Um grupo favorecido criou as castas dizendo como algo divino, com medo de que os grupos menos favorecidos a seu ver, mas em maior quantidade do que eles, pudessem ameaçá-los, criou essa casta com regras específicas, fazendo com que os grupos ficassem separados, o tempo passasse e ficassem segregados naquela ideia e não ameaçasse os que estavam ali no poder, e criaram esse negócio totalmente nada a ver, que se tornou como um símbolo religioso, como se fosse algo divino, sendo que foi totalmente criado pela mente humana. Mais uma forma de segregar as pessoas. Até a questão da cultura estética, naquela época foi moldada dessa forma. O loirinho, branquinho do olho claro, narizinho perfilado, eram traços de beleza. Um cabelo crespo, uma pele mais escura, um nariz mais achatado, era sinônimo de feiura. E toda essa forma de preconceito iria gerar coisas piores, como criou grupos, sociedades secretas, que se achavam no direito de destruir outros grupos por ser de raça diferente, religião diferente, sei lá. Se achavam donos da verdade absoluta e achavam que estavam fazendo um bem, lutando contra outro ser humano apenas por ser diferente de sua cor, como o caso da Ku Klux Klan. É algo completamente inaceitável isso que aconteceu ao longo da história. Porque pela teoria evolutiva todos somos descendentes de Homo sapiens, então independente de nossa cor, estatura, nossa aparência física, nós somos a mesma espécie. O que nos torna diferente um pouco em características físicas e em algumas coisas biológicas é pela região onde nós moramos. Como ser nômades, nos espalhamos pelo mundo, pelos continentes. Pessoas que ficaram em lugares mais frios, em lugares com uma alimentação diferente de outras, em lugares com maior altitude, eles acabaram evoluindo de forma diferente em alguns aspectos. Então temos essa questão de sermos diferentes fisicamente em alguns aspectos pela região onde habitamos, mas todos nós fazemos parte da mesma espécie, da mesma raça, do mesmo planeta. Essa diversidade que nos tornou diferente por regiões e por lugares só tende a somar, porque graças a isso cultivamos alimentos diferentes, culturas diferentes e podemos ver a vida e o mundo de uma forma mais ampla, pois temos muito mais conhecimentos e bagagem para isso. Então, cada vez que vai passando o tempo, nós vemos grupos que lutam cada vez mais pelo respeito à diversidade, pelo respeito às diferenças. E é muito importante você conhecer a história para que os mesmos erros não se repitam no futuro.